O que nós vamos fazer agora é tudo aquilo que discutimos, que é o fundamento, nós vamos mostrar no chão da igreja. E isso aqui é esse material que está aqui, eu vou fazer em resumo para vocês, né? E obrigado, pastor Ricardo, em trazer esse livro para cá. Esse livro é publicado pela Convenção Batista Brasileira, a partir de 14 artigos que eu escrevi, e esses artigos que eu escrevi já eram fruto das aulas que eu dava quando estava na teológica, né? Vencemos o tempo lá e agora estamos em outros caminhos. E aí, então, na época o pastor Sócrates achou interessante e ele decidiu publicar. Eu fiz uma revisão e transformei em lições, uma linguagem bem simples, e no final tem roteiro de estudos, e que os irmãos e as irmãs vão estudar aqui a partir de hoje, né, e nos próximos dias. A questão principal é como eu posso, a partir dessa visão de o cristão está vivendo o Evangelho, anunciando o Evangelho, como é que eu posso colocar isso na vida prática da igreja, né? Conversando com um pastor uma vez, ele disse para mim, que estrutura eu preciso? Eu disse, não é estrutura, isso é estilo, é cultura. Você não precisa mexer na estrutura, o que você precisa é compreender o nosso papel como cristãos no mundo. Isso veicula por qualquer tipo de estrutura da igreja, né? Quer dizer, você pode aperfeiçoar algumas estruturas, com certeza. Você pode alterar alguma estrutura, sim, se você sentir necessidade, a igreja sentir necessidade, sim. Acrescentar algo na estrutura, sim, se você vai perceber que às vezes é preciso você ter alguns aditivos para poder completar, sem nenhum problema, tá? Mas isso é como a cozinha, né, dona de casa. Minha esposa, às vezes, ela vai lá visitar os filhos. Nós temos 3 filhos, agora saindo um pouquinho do momento formal, né, e os 3 moram fora do país. Estava falando ali com nossos meninos, eles 3 são da área de TI, 2 moram nos Estados Unidos e 1 em Portugal. Então, às vezes, ela vai visitar os netos e me deixa sozinho em casa. Vocês acreditam? A penúltima vez 50 dias, e a última 40 dias, está se planejando agora para ficar mais um tempinho lá, no Texas e na Carolina com outro filho, né? E aí eu tenho que ir para a cozinha, né? Tem que ir para a cozinha. E na cozinha, muitas vezes, você não precisa mudar a receita, mudar a estratégia, a percepção. Percebe? Às vezes adicionar alguma coisa. E o cheiro está gostoso, hein, pastor Ricardo aqui. Mas às vezes, então, o que você precisa é perceber que o bolo vai grudar na forma. Meninas, por que grudou na forma? Faltou untar, mas esses homens não sabem o que é untar a forma. Faltou passar ali a margarina, a manteiga na forma, colocar algo para não colar, né, e coisas assim. Então você muda a estratégia, acrescenta um item que se falta necessário, mas continua usando o fermento, a massa, o sabor, percebe? Não muda, tá? Você quer um bolo mais líquido, o que você faz, né? Você vai ter que pôr um pouco mais de ovo, um pouco mais de azeite, alguma coisa assim. Então você faz um aditivo, não é isso? Percebe? E hoje tem a air fryer, né, em casa, uma coisa mágica, né? Homens, vocês podem usar air fryer, dá para fazer até batata frita sem usar óleo. Tá? Então, vou usar batata frita e colocar óleo. Como é que eu faço no air fryer? Você não usa óleo, como é que eu faço? Você seca bem a batata frita, a batata que não é frita ainda, você seca com toalha, papel toalha. Mas eu não quero gastar papel toalha. Pega a toalha seca, bonitinha, seca bem, põe o tempero antes ou depois, eu prefiro colocar antes, e aí você põe lá, cerca de 20 minutos, 180 graus, está resolvido. Vai depender do tamanho da forma. Em casa nós temos uma air fryer com 2 andares, aí pronto, facilita, né? Você viu? E controle digital, não precisa, se tiver melhor, se não tiver, tudo bem. Eu mudei muito? Não, eu só fiz alguns ajustes. Esse livro procura fazer isso, mostrar para a igreja fatos que de repente a gente não tem conhecimento e que estão lá. Por isso o título que eu dei é esse, Igreja Missão Total. Vocês lembram que eu mostrei 2 aspectos da missão? Nós cumprimos bem que é a missão, quer dizer, bem não, eu até diria que precisamos cumprir melhor, que é a missão do anúncio da pregação. Precisamos agora também completar com a missão da presença. Isso significa que eu tenho que preparar o cristão para viver no mundo, discutir os dilemas da vida no mundo.
preparando o cristão para lá ele saber como lidar. Então, veja, não estamos tirando, estamos acrescentando o que está nas Escrituras e que estamos fortalecendo um cristão. Percebe? Eu não aprendi o nome do nosso menino do TI. Henrique? Heitor? Oh, meu Deus. Oh. Meus defeitos são daqui para cima. Eu sou daltônico, não ouço bem. Eu estava conversando com ele da área de TI. Vamos pegar uma coisa bem prática. Eu venho da área de TI também, estava comentando com ele, sou da velha geração. Não sei se o Tiel está aí, ou já foi embora, fugiu. A esposa dele está aí. Então, o Tiel também é da TI, né? Na TI tem uns negócios de ética interessante. Tudo que dá certo é certo. Por exemplo, eu clonar o cartão de alguém, deu certo. Consegui hackear, pegar lá o Linux, fazer um Python lá e peguei. Deu certo, mas é certo? Então eu vou ter que ter um padrão referencial. Então eu preciso ajudar meus irmãos na fé a saberem ser representantes de Deus onde eles estão, tá bom? Foi por isso que me levou a ensinar os alunos primeiro, viver isso no meu ministério. Como eu disse para vocês, 9 anos, eu estava completando 9 anos no ministério, comecei a refletir, qual é o meu papel diante do reino? Não é só o meu papel diante da minha igreja, da minha denominação, diante da minha família, diante do reino, diante de tudo isso, mas do reino de Deus, é prioridade. Percebe? Como é que eu torno isso prático? Como é que eu torno isso visível para as pessoas? Percebe? Então tem que fazer um desenho, tem que fazer uma arquitetura. Um desenho ali, uma planta, e aqui é esse livro, tá? Márcio falou com a gente, cadê o Márcio? Estava aqui agora há pouco, está lá, garotão. Ele falou comigo, né? Eu geralmente não levo meus livros e deixo que a editora veja, etc., porque não dá para a gente ficar carregando para lá e para cá. Mas felizmente eu tinha lá no meu estoque, e então a gente conseguiu esse preço para os irmãos e as irmãs, só trouxe 15 exemplares, aí eu trouxe, como a gente é da área de TI, né, já traz o QR Code bonitinho, você já, né, não se usa mais dinheiro no Brasil, né, Pix, e aí então você pode me ajudar a repor esse dinheiro no estoque e comprar mais livros aí para outras pessoas, tá bom? Ele tem diversas ilustrações. Márcio, me lembra de mandar o PowerPoint para você utilizar com as classes. Isso aí já está prontinho, tá? Muito bem, chega de prosa, como dizia o nosso poeta, né? Joé Júnior, chega de prosa e vamos lá, trabalhar. Vocês se lembram que eu mostrei para vocês a história de Deus? E coloquei esse desenho. Se lembram que falei agora há pouco? Onde eu me encaixo aqui? Eu me encaixo ali na igreja, a igreja missional. Eu sou a igreja. Meu papel. Deus trabalhou para que Israel, Judá depois, fosse o espelho dele, a vitrine dele, a tradução dele. E eles não cumpriram o papel. Deus juntou gentios e judeus, dos dois povos fez um só, que somos nós, a igreja. Estamos aqui, não sei se tem algum judeu cristão aqui, mas se tivesse, também a igreja, porque está convertido e salvo. E o nosso papel, vejam a setinha subindo e a setinha descendo, é ser um povo de contraste, não de traste, mas de contraste no mundo. Percebe? Esse é o nosso papel. Lá no meu emprego, no meu trabalho, eu já citei tanto lugar para vocês, como é que vai ser a minha vida a partir de amanhã? Nesse projeto em si. Percebe? Muda a chave. Quando eu falei que, do ponto de vista missional, essa palavra ela já existe no mundo de missiologia, no Brasil não, nos Estados Unidos e Europa, no Brasil é que está começando a chegar, para a gente poder mostrar, a visão é missionária, mas é missional porque inclui a missionária e inclui a vida, a presença no mundo. Então ela abre o leque para mim. Percebe? É como se eu tivesse um carro mecânico, tá? Câmbio, marcha de 1 a 5, e aí eu ganho um câmbio agora automático. Eu ganho agora um câmbio um carro em que eu sento no carro, o carro já conhece a minha característica. Eu digo, quero ir no culto hoje. O carro me leva. Então, nós temos que perceber que Deus nos dá uma missão profunda, nos dá um alvo profundo para nós cumprirmos. A partir daquele momento, a minha vida agora
é cumprir a história de Deus, onde eu viver. Aí, então isso é despersonalização? Não, de jeito nenhum. Por quê? Que eu passo agora a ser considerado por Deus, como Jesus disse no Sermão da Montanha, individualmente. Deus conhece a mim, não só meu CPF, minha digital, mas meu código genético, meu jeito de ser. Né? Diz Jesus que Deus sabe até os fios de cabelo. Para alguns é mais fácil calcular, né? Para os outros... irmão também não penteou o cabelo que nem eu, né? Não... Você entendeu? Quer dizer, Deus me trata individualmente. Ele pega Márcio, ele pega Berzins, ele pega qualquer um dos irmãos, das irmãs, ele trata individualmente. E aí ele me dá dons e talentos. E é lá que eu vou exercer minha vida. Seja como um operário, um chefe de empresa, uma dona de casa, um psicólogo, uma psicóloga, um dentista, não importa, você continua vivendo a vida, só que agora o seu mapa de vida é outro. Você tem um Waze agora diferente, é um Waze que não precisa mais de rede, ele é sempre atualizado. Agora eu vou tomar essa decisão na minha empresa, como é que eu faço? Quais são os referenciais bíblicos para isso? Citei aqui da área de informática, que é uma área assim precisa, né? Quais são os referenciais? Essa decisão que eu vou tomar implica em alguma história de Deus, algum princípio de Deus que está em sua palavra, percebe? É isso. Agora, pôr em prática eu sei que é difícil. Por quê? Né? Porque queremos viver como Adão e Eva, a nosso próprio projeto de vida. E Deus passa a ser aquele que vem nos dar um jeitinho de resolver os pepinos. Por isso tem o trilho, né? Nós, como igreja, temos de ter todos os elementos ali de uma ferrovia estão presentes. Já que é Maria Fumaça, não precisa de eletricidade, né? Então, dá tudo ali presente. Precisamos ter os 2 trilhos funcionando, senão não dá certo, tá? Se lembra que eu falei que nós cristãos somos a vitrine de Deus? A partir de amanhã, quando você acordar, eu sou a partir de agora a vitrine de Deus, onde eu estiver, vou estar expondo. E aí eu citei para vocês também o exemplo da mão. É um exemplo simples. A mão vai mostrando qual é o meu papel no mundo, sendo o representante de Deus ali. Tá? Então, recordando o que nós falamos, temos essas ilustrações que citamos. Né? Então, nós precisamos, a partir daí, nessa fase, começar desde o começo. E quando eu falo em começar desde o começo, a grande pergunta é: para que eu existo? Para que fui formado? Se eu não fizer essa pergunta, eu vou acordar de manhã e vou falar: bom, eu existo porque eu nasci, não tem jeito, vou continuar vivendo, até que um dia para a minha vida. Mas Deus não me criou assim, Deus me criou para eu ter razão de vida, Deus me criou para ter sentido na vida, mais do que ganhar dinheiro, para pagar boleto no fim do mês. Aliás, me disseram que boleto é melhor do que qualquer time de futebol, já sabiam? É que boleto sempre vence, né? Então, é melhor do que qualquer time de futebol. Então, a minha vida é mais do que isso, muito mais do que isso. Então, eu vou colocar na tela para vocês um triângulo que representa a Trindade. Tá? Deus desejou um desejo desejado no seu coração, que foi criar a mim e você. Isso Ele começou lá no Éden. Percebe? Nos deu características suficientes, genéticas, de fertilidade, para que pudéssemos continuar procriando e tendo filhos, netos, bisnetos e assim por diante. Tá? Só que agora, depois da rebelião contra Deus, Gênesis 3 explica isso, nós seguimos o nosso caminho. A salvação vai nos trazer de volta. Por isso, ao sermos criados, a grande questão é que Ele nos criou para a sua glória. A setinha da letra A para a letra Z. Nos criou para a sua glória. Agora, essa palavra criar para a glória de Deus é muito abstrata. Como é que eu vou falar de novo para o nosso querido? Como é que eu vou proclamar em Python para a glória de Deus? Não sei se tem algum psicólogo aqui. Como é que eu vou atender meu paciente para a glória de Deus? Vou fazer uma cirurgia cardíaca. Como é que eu vou fazer a cirurgia para a glória de Deus? É legal, eu tenho uma resposta para isso, mas ainda é muito abstrata. Aí eu fui em Jesus, quando Ele fala dos 2 grandes mandamentos, disse que não existe nada mais além dele.
Aí eu descobri 3 coisas: amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo, mas como a mim mesmo. Então tem que ter uma autoimagem equilibrada. Aí eu pensei um pouquinho mais, olhando a natureza, onde eu estava refletindo, e vi que tem a natureza criada. Então, ter amor, harmonia com Deus, comigo mesmo, com o próximo e com a natureza criada. São os 4 elementos que lá na rebelião eles aparecem como rebelião contra Deus. Mesmo jeito. Então, isso que aconteceu, como eu falei em rebelião, eu falei para os irmãos e para as irmãs que houve um desvio de caminho. Olha o desvio de caminho. Estávamos seguindo ali, descemos, letra C, Gênesis capítulo 3. Todos pecaram. No texto original diz, carecem, tem falta do quê? Da glória de Deus para a qual fomos criados. Viver em harmonia e comunhão com Deus, comigo mesmo, com o próximo e com a natureza criada. Perceberam? E aí, isso inclusive está no livro, né, todo esse material está no livro. O que acontece nesse caminho? O que acontece nesse caminho é exatamente um retorno. Vocês viram que eu pus a cruz e pus a pedra removida do sepulcro? Por quê? Que a pedra removida do sepulcro mostra a nova vida. Romanos 6 diz que assim como eu fui crucificado em Cristo, devo ressuscitar para uma novidade de vida. Que é o que aconteceu com aquele menininho baixinho chamado Zaqueu. Aceitou o Evangelho, transformação de vida. Percebe? Então é necessário que eu compreenda isso. Não podemos dizer que a cruz sozinha é o centro da história. É a cruz e a ressurreição. Mas é a encarnação de Jesus, é a ascensão de Jesus, é a volta de Jesus. Então, o evento Jesus tem 5 elementos essenciais que completam, e tudo isso é o centro da história. Se eu falo só a cruz, eu mostro maldição. Eu não posso falar só a ressurreição, porque para ver a ressurreição tem que haver a cruz. Mas para ver tudo isso teve que haver encarnação. Mas não parou aí, continuou. A ressurreição, a ascensão de Jesus e a volta de Jesus. Então o evento Jesus, planejado por Deus em Gênesis 3,15, ele é completo. Envolve esses 5 elementos essenciais. Percebe? E aí eu volto novamente no caminho que eu estava abandonado. Essa parte aqui da linha que sobra, 1 Coríntios 10:31, é que é o complicado na minha vida e na sua. Quer comais, bebais ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Voltou de novo o tema glória de Deus. Vocês viram como a Bíblia é bonita? Os versículos vão se encaixando. A partir do momento que eu estudo os versículos paralelos, eles vão se encaixando. Qual é um dilema que tem aí? Tem um dilema aqui. Qual é o dilema? Esse dilema começou, meus irmãos, historicamente, que a gente vai pesquisando, no fim do século retrasado com os movimentos avivacionistas, quando a ênfase era tirar as pessoas da porta do inferno. Moody e tantos outros importantes pensaram na urgência da pregação. Está errado isso? Não. A única coisa é que eu não posso ficar só na urgência da pregação, porque Jesus ainda não veio. Enquanto ele não vem, quer comais, bebais, façais tudo para a glória de Deus. A ideia era levar mais pessoas a Cristo, tirar do inferno e você cumprir o seu papel. Essa partezinha final, você cumprir o seu papel, está fechada a conta, é que precisaria ser revisitada, revista. Por quê? Porque nesse caso específico, nós acabamos concentrando tudo na letra B, C e D. Caímos em pecado, estamos distantes de Deus, Jesus veio e me salvou. Isso é todo o Evangelho. E ficamos eternamente centralizando toda a nossa percepção, nosso investimento, nossa vida da igreja, nos itens B, C e D. Isso significa que, no campo da teologia, nós centralizamos tudo na doutrina da salvação. Temos aí, um estudante de teologia, foi um soteriocentrismo. Centralizamos a doutrina da salvação e perdemos Deus. Por quê? Porque eu perdi o plano da criação. A minha teologia explica tudo via salvação, eu tenho que explicar tudo via Deus. Aí eu chego na salvação, e quando eu chego na salvação, eu descubro que a salvação me leva à transformação de vida. Volto ao menino Zaqueu. E com o tempo nós chegamos à conclusão de que se eu como cristão pregar o evangelho, cumprir meu papel. Se eu investir na vida de missionários, cumprir meu papel. E a Bíblia diz, olha, esse é um pedaço da história.
Isso é tipo você fazer um bolo com farinha, com fermento, untar a forma, mas não pôr sabor. Você já comeu bolo com gosto de farinha? Alguém já conseguiu comer? Gente, não dá. Entendeu? Não sei se fica até aguado, mas minha esposa nunca fez isso comigo. Ela não me judiou desse jeito. Eu tenho que pôr um tempero. Depois de pôr o tempero, o que eu tenho que fazer? Pôr uma cobertura. E depois de cobertura, o que eu tenho que fazer? Pôr a cerejinha no bolo. Esse é todo o bolo. O todo do Evangelho, na realidade, ele vai envolver isso, B, C e D, mas é de A a Z. Eu começo com Deus e termino com Jesus na restauração de tudo. Então, do ponto de vista teológico, não vou me aprofundar aqui, nós precisamos recuperar Deus para a nossa teologia. A grande pergunta que fazemos na área de ciências é, sempre você tem uma ciência primeira que interpreta tudo. Na filosofia, por muito tempo, foi a ontologia, o ser em si, depois a metafísica, assim, e na teologia? A teologia muitas vezes foi a soteriologia, isto é a doutrina da salvação. Precisamos ter agora a nossa vivência redescoberta da vida, a partir da teologia que é o próprio Deus. A teologia primeira é a teologia própria. A partir daí, eu redescubro a cosmologia, redescubro o que é esse mundo, qual é o meu papel diante do mundo, da criação, redescubro o ser humano, a antropologia, e aí vou embora. Aí vou redesenhar. Tá? Um outro exemplo da cozinha, tá? Bolo, de novo. Muitas vezes eu vou fazer um bolo, eu tenho lá, né? Põe lá uma colher de fermento. Tá certo essa receita? Põe uma colher de fermento no bolo. O que está faltando aí? A medida, o tamanho da colher. Que de repente pode ser aquela colher grande que a gente usa para pegar caldo. Já pensou, se um bolo desse tamanho, você põe uma colher daquela de fermento grande, o que vai acontecer com o bolo? Vai ficar duro. Então tem que ter a medida certa. A medida certa sempre parte de Deus e da palavra dele. Ah, mas lá não tem a salvação? Tem, eu sei, mas a salvação é meio. É o conserto do meu carro. Esse conserto eu preciso, senão eu não volto na pista. Só que eu não posso parar no conserto. Eu não levo meu carro no mecânico e falo lá, todo dia, pode ficar 6 meses aí, todo dia vem tomar um cafezinho com você. A gente chega para o mecânico e diz, eu preciso que você conserte o carro. Dá para consertar para ontem? Porque nós queremos ter o carro na rua. Ao ser salvo por Jesus, consertada a minha vida, eu preciso ser colocado na pista de novo. Hoje, um carro de Fórmula 1 leva cerca de 1 minuto, de 1 segundo e 15, de 1,15 segundos para trocar os 4 pneus. Quando começaram a trocar os pneus, eram cerca de 10 a 15 segundos. Por quê? O piloto não sai lá do cockpit, tira o colete protetor, o pescoceiro, etc., e vai lá ver a telemetria, tomar um cafezinho com os mecânicos, os engenheiros. Não. Ele precisa consertar o carro. Ele precisa ser salvo por Jesus, eu não volto para a pista. Consertou, o mais rápido possível eu volto para a pista. E eu estou vendo o carro quebrado, vem cá, eu vou te mostrar como é que a minha vida foi consertada. Eu volto para a pista, para viver a vida. Que é aquele segundo trilho que nós mostramos para vocês. Então é necessário que eu venha compreender esse processo, de modo que a minha vida se torne agora uma vida vencedora na pista. Tá? E aí então nós temos que caminhar e avançar e saber o seguinte: igreja e missão. Qual o papel da igreja? Missão, que a gente diz, qual é o objetivo? Missão tem 2 significados: o objetivo e ser enviado. Para que a igreja foi enviada no mundo? Missão. Com qual missão? É uma só ou diversas? É isso que o livro meu vai tratar. E aí a gente entra com um princípio de uma visão tridimensional do papel da igreja e meu papel e o seu no mundo em si. Eu começo recuperando Deus. Qual é o meu papel como igreja diante de Deus? Viver para a glória dele. Se nós começarmos particularmente a olhar para a nossa vida como cristãos, estudar a palavra de Deus, escondi a tua palavra onde mesmo? Na cabeça? No meu coração, para não pecar contra ti. A palavra de Deus, que diz em 2 Timóteo, ela serve para nos ensinar,
nos repreender, mostrar o erro, corrigir, consertar a nossa vida, nos instruir na justiça, na prática da justiça. Para quê? Para ganharmos algum concurso na escola bíblica? Sim, com certeza, será legal, mas para que quem pertence a Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, quando a minha vida agora começa a ser restaurada, meus valores, lembra da medida da colher, eu preciso ter referencial, preciso ter métrica, os valores, a minha métrica para tomar as minhas decisões na vida, para olhar para o meu casamento, olhar para os filhos. Givanildo é terapeuta de família, inclusive, tem hora que acontece situações, fala, puxa, essa situação era previsível. Nós estamos hoje para iniciar uma ajuda a um casal que a situação deles era previsível. Previsível do ponto de vista do quê? Da métrica da palavra de Deus. Percebe? Então, significa isso. Eu vivo agora aprendendo a palavra, aplicando na vida. E na minha igreja as pessoas me ajudam. Há um outro livro que eu tenho, que a gente está esperando para reeditar, por enquanto é meio perigoso, posso ser preso, dando um jeito no jeitinho. Um livro que pega a cultura brasileira no chão, e aí os editores me falam, segura um pouco mais. E ali um dos itens que eu coloquei foi, se vocês quiserem eu tenho o link, né, do PDF, vocês podem ter cópia. E aí a questão, um dos princípios é como a igreja pode ajudar o cristão a viver o evangelho, que eu citei para vocês, de maneira mais prática. Quantos advogados tem na igreja? Quantos advogados podem se reunir e pôr em prática, ou ajudar os irmãos que ainda não conseguiram? Obrigado, meu irmão, obrigado. Olha, essa situação, eu sou advogado criminalista, aquele exemplo que eu dei. Sabe como é que eu fiz para poder viver o cristianismo e ser um advogado criminalista? Eu fiz assim, assim, assim. Olha, eu sou empresário da área de engenharia e tenho que ganhar concorrência na prefeitura. Para não pagar propina, porque tem que criar dificuldade para vender facilidade, né? Eu agi assim, assim, assim. E outros empresários vão aprender. Isso é partilhamento, prática na vida. Aí eu preciso estimular esse pessoal. Então, vejam bem, aí envolve viver para a glória de Deus. E agora eu poder ser espelho. Só que tem uma coisa importante. Eu vivo no mundo. Nós não vivemos em mosteiros trancafiados. Claro, seria muito bom se Jesus viesse logo, né? Daqui 5 minutos ele viesse. Já pensou se Jesus viesse 5 minutos, nós fomos arrebatados, hein? Tudo bem, pode ser que sim, não sei. Mas eu vivo no mundo. Olha a seta aqui, vai e volta. Aí eu tenho uma missão para com Deus, a principal, mas eu tenho a missão para com o mundo. E essa missão para com o mundo diz aí, testemunhar, evangelizar, fazer missões, socorrer ao necessitado, ação social, função profética e viver no mundo e etc. Cada um de nós, a partir de amanhã, estamos vivendo no mundo. Pessoas aceitam o evangelho, nós trazemos para poderem se aperfeiçoar dentro da nossa comunidade, a nossa igreja. Vocês viram que a igreja pôs uma esfera? Para nós não confundirmos igreja com templo. O templo é importante para nós porque nos facilita, mas eu e você somos a igreja. Onde estivermos. Aqui agora, sim. Amanhã no emprego, cada um. A primeira igreja batista do Brás amanhã vai estar espalhada por essa cidade e outras. Sabiam disso? E lá eu represento Deus. Lá eu sou a mão de Deus. E aí então eu estou no mundo e pessoas olham para a minha vida e começam a ver como espelho, serem atraídas. Eu vejo que você, com seu esposo ou sua esposa, vocês têm um bom relacionamento. Cara, meu casamento está um fracasso, você não pode me ajudar. Para isso eu tenho que falar que Jesus salva, mas mostrar o Jesus salvo na minha vida. Na hora que a equipe se reúne, gente, eu tive uma reunião com meus filhos, sabe? Foi tão gostoso. Como assim, reunião com filho gostosa? Comigo não é não. Ô, vem cá, me explica esse negócio aí. Percebe? Nós precisamos ser intencionais, não só falar que Jesus salva, mas viver o Jesus salvo também. E aí essa é a minha visão no mundo. Ah, mas tem os missionários que são poucos, precisam ser mais, eles existem e cumprem o seu papel. E precisamos investir neles. Precisamos continuar mais e mais investindo nas ofertas missionárias. Eles estão cumprindo o papel dele. Mas eu, como testemunha de Jesus, tenho esse desafio a partir de amanhã. E para isso, então, as pessoas vão viver conosco na comunidade. A igreja vai desenvolver uma série de estratégias para ajudar. Ensino bíblico, escola, compartilhamento, pequenos grupos, não importa. O que
pode ajudar. Só que aí eu falei em tridimensional, mostrei 2 lados. Tem o terceiro lado. Imagine aquela seta que sai de dentro e volta, aquela azul. É lá dentro da igreja, é aqui dentro da comunidade. Aí envolve para o crescimento cristão e para nós podermos aprender a adorar a Deus na nossa vida prática. Ensino, consolo, que é aconselhamento, comunhão, admoestação, profecia, aí tem o púlpito geralmente, assistência espiritual, social, disciplina, administração, diaconia, assim por diante. Agora não escapou nada. Está tudo envolvido na visão tridimensional do papel, do porquê e para que existimos. Mas está faltando alguma coisa aí. O que está faltando? Estão faltando os dons. Vamos bater aqui. Estão faltando os dons em si. Estão vendo os dons? Eu vou voltar. Tiro os dons e aí entram os demais dons. Em outras palavras, que nós enfatizamos demais. O pastor, né? Que bom, né, Ricardo? A gente, o pastor, clero da igreja. Os missionários, os sofredores da igreja, os evangelistas, o pessoalzinho lá do timão. Gente, é mais do que isso. Cada um de nós tem dons que Deus dá. Mas eu vou para o seminário. Bom, se puder, tudo bem. Mas se não puder, você tem dons. Você tem o dom do aconselhamento, o dom do ensino. E quanto mais a igreja ou as instituições podem ajudar a aperfeiçoar os nossos dons, melhor. Os jogadores de futebol não se aperfeiçoam, não treinam, não fazem educação física, etc., preparando a sua musculatura, mesma coisa. Eu sou professor da escola bíblica, sou mais da ralé, eu sou do clero baixo da igreja, do baixo clero da igreja. Não, todos somos iguais. E aqui entra uma visão nossa, pessoal, denominacional, de todos sermos iguais. Não dá tempo, mas nós poderíamos fazer um estudo do crescimento do conceito clerical desde 325, com Constantino, quando oficializou o cristianismo. Ali que achamos que era muito bonito? Não. Vocês sabiam que naquela época, os cristãos no mundo romano já estavam começando a ultrapassar de metade da população? Vocês acham que Constantino falou, não, eu me converti, eu quero fazer esse negócio legal? Ele sentiu-se ameaçado pelo crescimento cristãos. Esses que têm transtornado o mundo chegaram até nós. Aí ele oficializou, tornou o cristianismo dentro de uma caixinha clerical, eclesiástica. Aí você fala para mim, puxa, mas eu vejo hoje muita coisa assim. Pois é, eu estou propondo para vocês abrirem a caixa aqui da instituição e mostrar que a instituição funciona e existe por causa das pessoas. Princípio do sábado de Jesus. O sábado existe por causa do ser humano. A igreja, a instituição, planejamento, estrutura, precisa existir como meio, como ferramenta. A partir do momento que a ferramenta substitui a pessoa, nós precisamos ver o que está acontecendo. Você não vive para o seu carro, vive? A coisa mais importante da minha vida é meu carro. Tem alguém que, bom, se tiver não precisa falar, mas alguém vive isso. Mas o carro é ferramenta para mim. Claro que eu tenho que ter um carro bom, um carro que não enguiça, que não me deixa na rua. É necessário, isso tudo bem. Mas eu não posso substituir o valor da minha vida pelo meu carro. De jeito nenhum. Então a instituição precisa, estrutura, programas, atividades, planejamento, para atender a demanda de Deus, Missio Dei que eu citei, para que atendendo a demanda de Deus, seja possível nós podermos ter condições de usar aquilo como ferramenta para nós, tá? E aí então eu caminho para mostrar para vocês, na tela, vejam bem, a igreja como sociedade de contraste perante o mundo. Então está ali, dimensão missional de envio, anúncio e presença. Esse é o nosso papel, meu papel, a partir de amanhã. Eu tenho isso aqui para vocês, inclusive isso que estou mostrando aqui, algumas coisas já existem no livro. Eu fiz uma listinha do que caracteriza uma igreja em resumo. O que caracteriza uma quitanda? Digam para mim. Quando você entrou num comércio, você fala, bom, isso aqui é uma quitanda. Como é que você acha que aquilo é uma quitanda? Está vendendo remédio, está vendendo... Não, peraí. Está vendendo carne. Não, uma quitanda tem... Né, em geral, talvez vender um pouco carvão, vai vender, mas tem lá verduras, legumes,
Não estou falando em sacolão, tá? Porque sacolão diversificou, né? Como é que eu sei que eu entrei num açougue? Vai ter carne. Talvez tenha ali churrasco, né? Talvez tenha ali espeto para vender, porque se você esqueceu, carvão, tudo bem, mas é carne. O que caracteriza uma igreja? Não estou falando do templo, gente. Eu tive contato com a igreja. Fui lá na reunião deles, agora é templo. O que caracteriza uma igreja? Eu fiz um resuminho. Viram que eu comecei em Deus? Adorar, admoestar, ensinar, capacitar, dar assistência, promover comunhão, administrar as atividades, preparar os discípulos para viverem missionalmente, proclamar. Você pôs proclamar o evangelho por último? Gente, se eu tiver tudo isso que vem antes sendo vivido, nós seremos uma potência proclamando o evangelho. Não só o evangelho como um cartão magnético que entra no céu, não. Ou uma apólice de seguro contra o incêndio e o inferno. Prega o evangelho vivo, percebe? Então aí existem algumas coisas importantes que a gente destaca para vocês. Não está vendo aí, mas porque o verde ali, eu sou daltônico para o verde. Então para mim verde é bonito. Então olha lá, ensinar, capacitar e preparar as pessoas para viver no mundo. Tá? E aí então eu percebo que eu preciso fazer uma revisão de como está funcionando a minha vida como igreja. Também isso tem no livro, tá? E aí eu vou descobrir o seguinte, que tem a dinâmica da igreja, daí veio a ideia da dinâmica da igreja autêntica. Ela tem uma dinâmica que o Novo Testamento me ensina. Essa dinâmica é a partir de Efésios 4, 11 e 12. Tem ali os apóstolos, os profetas, evangelistas, pastores que ensinam. A liderança da igreja, que Deus dá dons para alguns, que nós chamamos só esses de vocacionados, mas todos seriam no sentido de terem dons em si. Bom, segundo o Novo Testamento, estes desafios aqui vêm para aperfeiçoar os santos para a obra do ministério. Aperfeiçoar é tornar uma coisa naquilo que deve ser. Tornar o santo naquilo que o santo deve ser. Exercer os seus dons, cumprir o papel no mundo, ser representante de Deus no mundo. Esse é o papel. Para que tudo isso? Em resumo, para que haja edificação da igreja. No Novo Testamento, fazendo um estudo, você que gosta de teologia, toda vez que aparece a expressão crescimento de igreja, é Deus que dá o crescimento. O aperfeiçoamento nós que temos com o exercício dos nossos dons. Tá? E para a edificação da igreja, vejam aí, existem essa comunicação, esse fortalecimento. E aqui você vê que não existe clero, todos são ministros, com papéis diferentes, todos são ministros. Como que em geral funciona hoje? Não é sempre assim. Hoje, a prática de hoje é Deus deu os santos para quê? Deus deu os santos assim, voltar um pouquinho, Deus deu os santos, tá? Para que eles venham a louvar, obedecer, honrar, sustentar e velar. Os apóstolos, profetas, evangelistas, aliás, eles ganham salário, eles é que têm que trabalhar, e é a igreja que vai crescer. Tem alguma diferença entre a dinâmica do Novo Testamento e a dinâmica que com o tempo fomos criando? Tem alguma diferença? Onde estão os santos ou os demais crentes e onde estão os líderes? É ali. Nesse caso específico, o que acontece? Nesse caso específico, então, surge o clero e os leigos. E diante de Deus todos somos iguais. Tá? Bom, eu disse que ia trazer para vocês no primeiro encontro 3 ilustrações. Eu trago aqui também 3 ilustrações, né? E eu vou agora já ir caminhando para o fim com mais uma ilustração. Que seriam os 3 movimentos do povo de Deus. E aí, para fechar e completar tudo. O primeiro movimento, né, é quando nós aceitamos o Evangelho e levamos pessoas a Cristo. Normalmente, isso aqui não está no livro, tá? Isso aqui é uma futura edição que a gente vai colocar. Normalmente, quando a pessoa aceita Jesus, eu digo para ela o seguinte: olha, Jesus um dia vai vir. A vida é ruim mesmo. Cada dia mais ruim. Tanto que vai ter a grande tribulação, se prepara. Como você recebeu o cartão magnético para abrir a porta à Nova Jerusalém, fica com ele guardado, guarda a sua salvação. E aí, se prepara e espera Jesus voltar.
E aí nós projetamos, como diz ali o desenho, plano futuro de Deus. Em geral é assim, e vem viver aqui no meio da comunidade. Tá? Então o que eu quero dizer para vocês é que para Deus não há atalhos. Se Deus tem um plano da criação e ele foi abandonado, e com Jesus ele é restaurado, eu vou precisar voltar lá de onde eu me afastei de Deus, em Adão. Então aí é o número 1. Eu vou assumir a nossa existência, vou reexistir. Se alguém está em Cristo é nova criação, nova humanidade, é a igreja. E aí, voltando ao início, e eu, para brincar um pouquinho, eu coloquei rebobinando a vida. Os mais jovens não sabem talvez o que é fita VHS. Vocês sabem o que é fita VHS, né? Esse pessoal sabe. Você sabe o que é fita VHS? Mais ou menos, né? Geração Z já não sabe, né? Geração Y sabe. Então, o que é a fita VHS? Você lembra quando a gente pegava aqueles vídeos na videolocadora? Antes de entregar, a esposa dizia, o que ela dizia para a gente? Rebobinou a fita, porque você não tinha que pagar a multa. Rebobinar significa voltar para o começo. Só que a fita de VHS voltava para o começo, o filme era o mesmo, não era? Só que a vida em Cristo, ela volta ao começo e regrava. Há uma renovação mental. Romanos capítulo 12, versículo 2. Não termos uma vida como a do mundo, transformai-vos pela regravação, nessa linguagem aqui, renovação da mente. Eu vou regravar agora de acordo com os princípios da palavra de Deus. Vocês viram o papel que eu vou agora ter de desafios para a igreja? A educação da igreja não é simplesmente indicar, ensinar os heróis bíblicos, é ensinar agora a viver a vida, além de ensinar os heróis bíblicos. O desafio gigantesco que uma igreja tem. Aí me perguntam assim sempre, por que as igrejas são frágeis hoje? Eu pergunto, qual é a maneira que nós formamos o cristão para viver a vida? Como assim? Não, como assim? Não, a pessoa está salva, eu sei, mas e daí? Tá? A vida cristã precisa de fortalecimento. Aí tem a educação, tem a formação, tem a palavra de Deus. Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Estou lembrando aqui de alguns outros. Rei Josias restaurou a palavra, restaurou a vida religiosa do povo. Neemias, Esdras, sempre a palavra. A palavra me traz a métrica, o tamanho correto da colher para pôr o fermento no bolo. Mas não basta ser qualquer colher, tem que ser aquela. Então aí significa rebobinar, é um backward, é um voltar atrás, para recomeçar, reconstruir a minha própria vida. E a partir disso, então, o número 2 aparece. Plano da criação, esperançando, assumindo os valores do reino, da plano da criação, avançando o nosso destino e projetando o nosso futuro. E aí vamos deixando uma linha histórica de pessoas que olham para a nossa vida como modelo. Olha, gente, que papel eu tenho no mundo. Eu falei para vocês 3 movimentos, não falei? Falta quantos? Falta 1. E o terceiro movimento está aqui, tá? Terceiro movimento é esse aqui. Eu no mundo, manifestando a vida, mundo sem Cristo, o mundo com uma idolatria cultural, contra a cultura. Isso que aconteceu na França é contra a cultura, é idolatria cultural. Eu tenho trabalhado, semana passada trabalhei com jovens na minha igreja, como eu posso conviver num mundo sexualizado? Jovens têm tido dificuldade porque eles têm amigos que são homossexuais, optaram por esse caminho. Estava conversando com um pastor aqui de São Paulo, jovem, uma igreja grande, e ele dizia, olha, como é que eu lido com meus jovens? Eu tive um jovem que chegou para mim e disse assim, eu tenho amigos homossexuais, e como eu lido com ele? A igreja diz que é pecado. Só essa mensagem que eu recebi da minha igreja. Só que eu tenho jovens que vivem uma vida tão bonita de relacionamento, convivência, respeito, até melhor que membros da minha igreja. É a realidade. Como é que eu faço com isso? A resposta que eu dei para aquele jovem foi a seguinte, ó, primeira coisa, acolhimento. Jesus acolheu a todos. Com a intenção, segundo lugar, de transformação de vida. Você lembra do menino Zaqueu? Eu citei. Menininho lá, garoto, cobrador de impostos, olha.
transformou a vida de imediato. Muitas igrejas hoje, meus irmãos, estão só com a primeira fase, de acolhimento, esquecem de transformação de vida, que é a palavra de Deus, mudança de vida. Então, a sua convivência, o seu relacionamento com aquela pessoa tem que ser um relacionamento que envolva acolhimento, para que ela conheça o Evangelho por meio da sua vida, transformada, e chega um dia que cai a ficha. Mas o Evangelho é esse. Não é só pregar o plano da salvação, é mostrar a salvação planeada na minha vida. Agora, é lamentável, eu posso dizer isso à vontade, não vou ser preso nem processado pelo Conselho Federal de Psicologia, ideológico que só. É lamentável que um Conselho Federal de Psicologia proíba psicólogos e psicólogas ajudar pessoas a restaurarem a sua vida se decidiram não mais ser homossexual. Quer dizer, eu posso decidir ser homossexual e não posso desdecidir? E se tive transformação comportamental, até fisiológica, não posso receber cuidado? Ainda bem que o Conselho Federal de Medicina não proíbe os médicos, pelo menos por enquanto. Vocês perceberam, isso é contra a cultura, gente. Nós vivemos nesse mundo, às vezes estamos aqui protegidos no fim de semana, esquecemos esse mundo, que está vivendo uma contracultura, um secularismo e uma idolatria cultural nesse mundo. Percebem? E uma jovem lá na minha igreja, foi 50% de tempo, viu, pastor Aracaque? Geralmente levam 3 horas, eu falei, vou compactar em 1 hora, e metade eles falaram. E uma jovem deu um testemunho tão lindo. Ela disse, eu tenho uma amiga que optou por esse estilo de vida. E a gente convive. Eu mostro para ela o que é a minha vida. E ela disse para mim que ia casar, me convidou, eu disse, eu não vou no seu casamento. Porque eu não compactuo com o seu estilo de vida e te respeito. É uma decisão sua, cabe a você. Mas se eu for lá, eu compactuo. Aquela jovem olhou para ela e disse, puxa, você é realmente a única pessoa que eu tenho como amiga. Você tem convicção, isso me atrai. Convicção. Porque ela está vivendo, aquela jovem, a história de Deus. Ela falou uns 10 minutos. Eu ia interromper? Não. Eu falei para ela, gente, depois da palavra dela podemos encerrar. Não precisava dar mais nada. Ela mostrou a convicção da história de Deus sendo representada na vida dela. Então é exatamente isso, a sociedade é atrativa e de contraste. Ter convicção, ter o mapa da vida, que é a palavra de Deus. Percebem? E aí o que acontece? Antes de eu citar de novo aquele versículo. Sendo sal e luz no mundo, o sal só é sal fora do saleiro, o remédio funciona fora do vidrinho. A farmácia tem cura para tudo, mas não cura nada, porque está tudo dentro do vidro. Aí vem a aplicação. Será que nós estamos vivendo demais dentro do nosso saleiro, esquecendo de ser sal no mundo? E aí nós temos mais um princípio que é exatamente conectando toda a vida da igreja com a Missio Dei, com a história de Deus. Por isso que é missão total. Missão radical da minha vida. Muito bem. Eu vou repetir, porque em educação a gente repete, né? Para fixar o versículo que eu usei para finalizar. Para que vocês se tornem irrepreensíveis. Um dia um professor pegou uma cartolina e disse, o que vocês estão vendo aqui? Todo mundo disse, tem um ponto preto no meio da cartolina. Tá. Vocês estão vendo a cartolina? Estão vendo a minha mão? Estão vendo a minha pessoa? Não, um ponto preto só. Nós temos que ser essa vida irrepreensível. Não podemos ser cristão chato, mas podemos ser cristão humano. Esse é o nosso papel. Aonde? Num ambiente insalubre, diante de uma geração pervertida e corrompida. E qual é o meu papel? Resplandecer como luz lá. Só vou resplandecer como luz no meio de lá, porque lá é as trevas. Tá bom? Bom, vamos lá. E aí vem a colocação, né? Ali. Qual é o desafio que eu tenho para mim como igreja? Agora eu resumi em 4. Para onde caminha este mundo? Onde vocês acham que caminha o nosso país? Você já desenhou esse cenário? Quando você vai viajar, e vai usar o seu carro, o que você faz com o carro? Eu ligo o motor e saio. Tá, você não vai ver se tem combustível. Você não vai colocar
o endereço no Waze ou no GPS. Se você fizer isso, para o carro, tá? Você pode bater. Tá, então eu faço isso. Tá bom, mas você não viu se tem óleo do freio, você não viu se tem água no radiador, você não viu se tem freio de embreagem, ou água, ou óleo na embreagem, você não fez uma revisão do carro. Quer dizer, nós fazemos um trabalho proativo, preventivo. Então nós temos que desenhar o cenário. Está chovendo lá, não está? Como é que é o Brasil? Nossa terra. Para onde caminha o nosso país? A gente mudou para Atibaia faz quase 3 anos. Confesso que eu já estranho vir para São Paulo. Não só pelo trânsito, mas pela sujeira da cidade. Estamos chegando aqui, que nojeira. Como a gente vive? Tanta gente transeuntes na rua, que dormem na rua, não tomam banho. Não basta só dar banho, não basta só dar comida. A educação do Brasil é pífia. Eu trabalho para o INEP e Ministério da Educação. O Ministério da Educação é um dos ministérios mais pífios que tem. Não é desse governo, é de décadas. De décadas. O mundo será transformado como um trilho, 2 trilhos da estrada de ferro, para mudança de cultura que vem pela educação, mas pela transformação que vem pelo Evangelho. Não adianta nós ficarmos só aos domingos nos reunindo se nós não interferimos nesse país. Percebem? Por exemplo, o maior passo da democracia é a eleição. Não, é formar um povo democrático. O nosso povo não é democrático. Na educação, na igreja, nós ensinamos democracia para as crianças. Ah, mas isso é papel da escola, papel nosso. Começa aqui. Pós-modernidade, para onde está caminhando, onde o indivíduo, o ser humano, é um triunfo de tudo. Ele é legislador e juiz de si mesmo. E a Bíblia diz que nós somos nada, somos pó, e ao pó voltaremos. Que a nossa vida há de ser regulada pelo plano da criação. Recuperação de toda a criação é que Deus deseja, na sua missão em si. A igreja é uma sociedade de contraste, vitrine, tradutora do reino, modelo estimuladora de uma ética responsiva nesse mundo, vivendo a dimensão missional por meio da missão de anúncio, que precisamos ampliar, mas também para a missão da presença. Em tempo integral, por meio de nossos dons, talentos na vida pública. E aí o que acontece? Volta a falar, sendo sal e luz, volta a falar. Cumprindo a nossa missão em si. O Atos 17,6, que eu citei antecipadamente, e esse que tem transtornado o mundo, chegaram também aqui. Precisamos compreender qual é o nosso papel. A partir de hoje, se nós começarmos a viver intensamente o Evangelho, onde vivermos? A partir de amanhã. Que transformação terei no meu trabalho? Que transformação terei entre os meus vizinhos? Você tem aquele vizinho chato que para o carro bem em frente à sua casa, você quer sair e não consegue? Que tal você chegar para o vizinho e dizer, olha, você pode me ajudar, eu precisava sair agora, e o seu carro, não, eu sei que foi difícil, né? Você estacionou na frente do meu portão, me ajuda. Melhor do que dizer, cara, eu vou te chamar o guincho. Ah, e seguinte, sábado você vai trabalhar? Não, sábado não vou, posso lavar seu carro? Não vou te cobrar nada não, eu vou inclusive usar um aspirador, e vou pedir emprestado e limpar por dentro. Colocar aquele líquido, você não pode mais falar pretinho, né? Colocar aquele líquido em volta do pneu. Isso, na linguagem de hoje, é andar a segunda milha. Sabia? Percebe? Então, esse que tem transtornado o mundo, não adianta esperar nos grandes líderes religiosos, denominacionais, evangélicos. A mudança que Deus promoveu no mundo veio pelas pessoas. Não veio de cima para baixo. Começa de você. Resolve isso com um giz na mão. Pega o giz, faz um círculo em volta de você e começa do círculo para dentro. A partir de amanhã, segunda-feira. Tá? Daqui a alguns dias você dá testemunho na igreja em si. Bom, nosso tempo está vencendo. E esse material todo está nesse link, nesse QR Code. Você pode tirar a cópia. E minha esposa vai estar aí com o livro, tá? Que tem parte desse material. Isso que eu estou dando para vocês atualizado. Tem os desenhos, tudo, né? Mas nós já estamos atualizando, tá? Está aqui, chego lá, está aqui o desenho principal. Tá? Você pode, se quiser comprar o livro, está aí. Tem um Pix, QR Code. E agradeço a oportunidade de estar aqui, de ajudar vocês nesse desafio.
que não é fácil. Paulo disse em 1 Coríntios que nós somos como loucos diante do mundo, né? Por exemplo, como ser honesto num país desonesto? É louco, o cara é louco mesmo. Né? Como exercer certas profissões num país insalubre como esse? É difícil. A igreja pode reunir profissionais de uma área específica e eles se ajudarem mutuamente, por exemplo, a saberem como estabelecer estratégias para serem cristãos lá no mundo, no dia a dia, tá?